Conforme nós vimos na última aula, para se obter um campo magnético, basta você ter um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Por exemplo, se esse condutor está sendo percorrido por uma corrente elétrica para cima, mão direita, regra do saca-rolhas, colocou o dedão no rumo da corrente, agarrou o condutor, os 4 dedos te mostram o sentido das linhas de indução. Mas o problema, moçada, é que o campo magnético, produzido ao redor de um fio longo, bem comprido, é um campo muito fraquinho. Aquela constante μ0, a permeabilidade magnética do vácuo, ela vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, é muito pequenininha. Então, se você pretende, às vezes, obter um campo mais intenso, você vai pegar um fio e vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer um anel no fio. Quando se faz um anel no fio igualzinho a esse, você tem uma espira. Então, meus senhores, uma espira é simplesmente um anel que se faz a partir de um fio condutor. Por exemplo, digamos que essa espira estivesse sendo percorrida por uma corrente elétrica neste sentido. Eu gostaria de saber como é que fica o campo magnético no interior da espira. Então, olha só. Regra do saca-rolhas. Mão direita. Enfiou o dedão na corrente elétrica. Quando você agarra o condutor, do lado interno da espira, dá para você perceber que nós temos um campo magnético que aponta para dentro. Do lado externo, dá para você perceber também que nós temos um campo magnético que aponta para fora. Gente, olha só o desenho. Só de olhar esse desenho dá para você perceber, dá para você notar que do lado externo da espira o campo fica mais diluído. Do lado interno da espira o campo fica mais concentrado. Então isso aqui é uma técnica muito utilizada quando se pretende obter um campo magnético de maior intensidade. Então você vai lá, faz uma voltinha com o fio, você tem uma espira, e no interior da espira o campo fica bem mais intenso. Aliás, se você quiser calcular o campo magnético gerado no interior de uma espira, nós fazemos μ0i sobre 2r, onde esse r é o raio da espira. Ok? Aí nós temos um detalhezinho. Quando você tem um ímã, por exemplo, digamos polo norte e polo sul do ímã, você sabe que as linhas de indução saem do polo norte, entram no polo sul e correm por dentro do ímã. Agora, imagine você um fio condutor percorrido por corrente. Se esse fio está sendo percorrido por uma corrente para cima, mão direita, colocou o dedão na corrente. Quando você agarra o condutor, as linhas de indução giram assim. Então, observe você, não tem um local onde as linhas entram, não tem um local onde elas saem. Então fica meio difícil você falar em polos de um fio condutor percorrido por corrente. Mas, se você fizer uma espira, existe um lado da espira onde as linhas entram. O lado onde as linhas entram, moçada, é o polo sul. Existe um lado da espira onde as linhas saem. O lado onde elas saem é o polo norte. Então, quando você olha para uma espira, às vezes você está olhando para um polo norte, às vezes você está olhando para um polo sul. Por exemplo, isso aqui. Esse é o polo onde as linhas entram. Então, você está olhando para um polo sul de uma espira. Ou tem um truquezinho bem simplesinho que nunca vai te deixar errar isso aqui. É o seguinte, se você quiser saber qual é o polo da espira para o qual você está olhando, você vai fazer o seguinte, você vai lembra da escola, daquela propaganda da escola redonda? Então, lembra daquela propaganda da escola, e aí, lembrando dela, você vai desenhar uma letra S e uma letra N. Redondona, olha aqui, S redondão, N redondão. Feito isso, você coloca flechinhas nas pontinhas do S, flechinhas nas pontinhas do N. Agora, olha o sentido dessa corrente elétrica. Essa corrente elétrica está girando no sentido da letra S, então você está olhando para o polo sul.
Por exemplo, tivéssemos aqui uma espira e essa espira estivesse sendo percorrida por uma corrente elétrica assim, olha o sentido da corrente. Esse é o sentido da letra N. Então você estaria olhando para o polo norte da espira. Por exemplo, digamos, tivéssemos aqui um ímã, norte e sul. Diante desse ímã, tivéssemos uma espira e essa espira fosse percorrida por uma corrente neste sentido. Aí eu te pergunto, entre esse ímã e essa espira, haverá atração ou haverá repulsão? Gente, olha o sentido da corrente. Esse é o sentido do S. Então você está olhando para um polo sul. O polo sul da espira está virado para o polo sul do ímã. Sul e sul, os dois polos de mesmo nome, haverá repulsão. Ok? E mais um detalhezinho, senhores. Questão seguinte. Quando você for usar a regra do saca-rolhas com a mão direita, gente, essa regra é impossível de errar. Aliás, impossível não. Vocês conseguem. Tá? Você consegue errar porque ao invés de você usar a mão direita, você usa a esquerda. Então você tome muito cuidado na hora da prova, porque a adrenalina vai estar correndo solta. As veias do pescoço vão estar na grossura de um dedo. Você vai estar assim, com a adrenalina ao máximo. E na hora da prova, você vai estar usando a mão direita para escrever. Então, como a sua mão direita vai estar segurando uma caneta, a hora que você bate o olho numa questão de magnetismo, que você vai usar uma regra qualquer, automaticamente, a gente não é consciente. De forma inconsciente, você vai na mão que está livre, que é a mão esquerda, e você erra, não pode. Então faz o seguinte, faça como eu. Todas as vezes que você for usar a regra dos saca-rolhas, faz assim. Tá? Faz assim. Ah, como é que é? Você é canhoto. Gente, se você é canhoto, não tem problema nenhum. Se você é canhoto, você consegue fazer isso com a mão esquerda. Mas se você é canhoto, meu amigo, na hora da prova, você vai estar ocupando a mão esquerda. A direita vai estar livre. Então, se você é canhoto, esquece tudo isso. Relaxa. Isso aqui é só para quem é destro. Ok? Então, moçadinha, a regra do saca-rolhas, olha só. Se você enfiar o dedão na corrente e agarrar aqui o fio, os 4 dedos te mostram as linhas de indução do campo magnético. Agora, se você prefere colocar os 4 dedos na corrente, olha o dedão. Ele mostra para você que no miolo dessa espira nós temos um campo magnético orientado para dentro. Então não tem como errar. Se você colocar os 4 dedos na corrente, o polegar na corrente, os 4 dedos mostram o campo. Se você colocar os 4 dedos na corrente, o polegar mostra o campo. Ok? A questão forneceu o desenho que você está vendo e diz assim: considere 2 fios retilíneos e muito extensos situados nas arestas A e HG de um